Fala, nação tricolor, como é que vocês estão depois de tanto empate? É bom esse quadro que eu posso ficar mais solta pra falar, que no último quadro me falaram assim, pô, Laila, você tá comemorando o 12ª colocação no Brasileiro? Não, a gente vai cornetar nesse quadro e pra isso do meu lado eu tenho aqui Caio de Castro. Não é o global, mas tá revoltado, Caio? Não é o global, Caio? mas cada vez mais revoltado com esse time que não consegue vencer. Não consegue vencer? Mas o empate é uma evolução? O empate no final do jogo foi bom, né? Mas não sei se tem evolução não. O time tá jogando igualzinho em todos os jogos. Vamos falar bem disso daqui a pouquinho, mas antes eu vou apresentar o Jorge Nicola, que tá aqui de novo. Obrigada, Jorge, mais uma semana. Laila, o São Paulo tem uma pontuação abaixo daquilo que eu imaginava para esse início de campeonato. A tabela do São Paulo era a mais fácil, entre quase todos os candidatos ao título. O São Paulo tinha a obrigação de fazer mais pontos. Se eu tivesse que olhar o copo do São Paulo, eu olharia o copo meio vazio. Meio vazio. E o que você acha, Jorge, que tá fazendo o time empatar tanto? Tá faltando engrenar, tá faltando os jogadores, tá faltando o Aguirre pra cima? São várias coisas, não dá para apontar uma coisa só. O estilo de jogo do Aguirre é um estilo de jogo precavido. Então, a partir do momento que o São Paulo faz um gol, ele retranca o time. O aspecto psicológico também pesa. É um time do São Paulo olhado com desconfiança. Então, os próprios jogadores não confiam em si. A partir do momento que fazem o gol, eles também se retraem. E aí o São Paulo, que ainda não tem uma consistência tática, ao recuar, convida o outro time a ficar mais próximo do gol. Tem um pouquinho de azar também. O São Paulo, em alguns momentos, acaba tomando gols meio bobos, meio de azar, por falhas individuais. Então, esse acumulado todo ajuda a explicar o porquê de tanto empate. Falando exatamente, especificamente de São Paulo e de Bahia, aliás, Bahia e São Paulo, que foi no último domingo, o Hudson vai lá, faz aquele pênalti, aquela infelicidade logo no comecinho. Fiquei feliz que o São Paulo buscou uma reação de empate, porque um São Paulo do passado, inicialmente eu fiquei feliz, né? Já nem iria atrás do empate, já se abalaria, já ia ficar 1-0, estamos perdendo. Tem um São Paulo aí de 2017, 2016 que tinha uma postura mais assim. E aí procurou o 1-1, logo depois já levou outro gol. Volta do segundo tempo, tem uma melhora pequena de futebol, mas só consegue empatar no final. Você quer falar um pouquinho disso, Caio? Então, eu vejo que o grande problema dos empates do São Paulo e a falta de qualidade nos jogos, eu acho que está pairando bastante na falta de criação ali no meio de campo. Além do Nenê, não tem nenhum outro jogador ali que dá uma possibilidade pro Trellis, que se não receber bola não vai fazer gol. Não. Ele só vai fazer isso, ele só vai empurrar a bola se ele receber um cruzamento na cara do gol. É matador. Uma bola na cara ali enfiada pelo meia, pelo volante, só que Lucas Fernandes foi testado. Eu não acho que seja o cara que vai resolver o problema de criação do São Paulo. O Shailon fez o gol no finalzinho do jogo, também eu acho que não vai resolver. Então quem é esse cara que vai resolver o problema do São Paulo? Quem é esse Tem cara? que contratar, não sei, tem que subir alguém da base, porque não é possível que o time contratou tanto, gastou tanto e não tem um time, meia armador ali. Na teoria o São Paulo tem 3 meias para fazer Sim. isso. O Nenê, o Diego Souza e o Cueva. O Cueva não faz mais parte, né? O Cueva deixou de ser... O Cueva será vendido depois da Copa do Mundo, já tem um acordo verbal entre as partes, então vai passar a ter 2. Enquanto o Trellis e o Carneiro não se firmarem como centroavantes, está muito claro que o Aguirre vai usar o Diego Souza como centroavante. Eu acho um erro, porque o Diego poderia ajudar nesse momento de criação, embora seja um cara que também não recompõe muito, né? Exato. Então com o Nenê e Diego Souza voltando um pouco, você vai obrigar que os atacantes voltem bastante. Mas são coisas que o Diego Aguirre tem que resolver. O cara tá lá com um investimento de mais de 50 milhões de reais em reforços para resolver esses problemas. O time que mais investiu na temporada, né? Se contar luvas, o Palmeiras investiu mais. Mas se não contar luvas, pela aquisição de direitos econômicos, é o time que mais investiu. Então, até por isso, o São Paulo tem a obrigação de entregar mais do que está entregando. A gente vai ter que meter um pouco o pau hoje no planejamento do São Paulo mais uma vez, porque tem notícia aí do Júnior Tavares. Para mim, é o segundo grande erro do Raí e companhia na temporada. O primeiro é a contratação do Diego Souza da maneira como foi, 10 milhões de reais por um cara de 32 anos de idade com salário alto. O segundo, para mim, é inadmissível você você submeter um jogador com 50 partidas pelo time profissional do São Paulo a um período de testes. Mesmo que não tivesse uma proposta na mesa. Então, mas mesmo que não tivesse proposta nenhuma lá de outro clube, eu não cederia o meu jogador para fazer teste. Detalhe, o Júnior Tavares ficou 2 semanas na França, no Rennes da França, com o São Paulo pagando salário. Todas as despesas. Isso, tudo. Aí volta o Júnior Tavares reprovado
desse período de testes, e agora o São Paulo vai fazer o que com o Júnior Tavares? E ainda baixa o nível, o valor dele de mercado, porque ele foi reprovado no time francês. Tá vindo uma janela aí depois da Copa. Você já tem um jogador mais embaixo ainda, porque ele foi reprovado no time francês. E aí, antes do Caio falar, só para acrescentar, Laila, o São Paulo, quando decidiu submeter o Júnior Tavares a esse período de testes, ele tinha uma proposta oficial do Braga, de Portugal. O Braga queria pagar 3 milhões e 400 mil reais pelo empréstimo de 2 anos, um empréstimo longo de fato. Mas o São Paulo ganharia os 3 milhões e 400 e ele não teria a perspectiva de vender metade dos direitos econômicos. O São Paulo tem só 50% dos direitos econômicos. A proposta que o São Paulo tinha do Rennes da França era de 5 milhões de reais, se ele fosse aprovado. A proposta total era de 10, o São Paulo, como tem metade, fica com 5 milhões. Sim. Então, você prefere submeter seu jogador a um período de testes, sabendo que ele pode ser recusado e você não ter nada, por 5 milhões de reais, ou você prefere pegar por empréstimo 3 milhões e 400 e depois ter a possibilidade de vender? A valorização ainda dele. Então, acho que o Raí precisa explicar. Foi o Raí o grande criador dessa ideia, porque o Raí tem um contato com gente do Rennes da França, e a partir desse contato ele imaginou que pudesse ser um bom caminho. O Júnior Tavares não gostou, representantes do Júnior Tavares não gostaram, acho que a torcida tem bons motivos para não gostar, e a diretoria também não. Conselheiros. O Dennis On-Road, que é um dos caras mais opositores à atual administração, já garantiu que protocolará uma reclamação contra a diretoria por estar desvalorizando o patrimônio do São Paulo. E dessa vez com toda a razão. Nessa vez eu vou concordar com você, porque foi realmente uma atitude bem difícil. Eu tô numa fase, Jorge, que eu tô assim, eu até fiz um texto no SPFC.net essa semana, que eu tô assim, vamos tentar não mandar os técnicos embora e os jogadores do São Paulo. Tô tentando meter menos pau na diretoria pra ver se a crise para, mas quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente fala, não, é muita burrice. Chega a ser burrice. Tem que usar essa palavra. A mãe do Júnior Tavares não gostou também, né? Tenho certeza que o Instagram dela deve estar cheio de vídeos. Tá prometendo declarações fortes nos próximos dias. Falou que consultou os advogados. Mas a mãe do Júnior Tavares, ela não ajuda, viu? O São Paulo gosta porque ela é São Paulina fanática e tal, mas ela não contribui para a carreira do Júnior Tavares. Dá pra perceber isso. O Júnior tem problemas sérios fora de campo, extra-campo. É um cara que precisa ser mais focado, é um cara talvez que precisa o psicológico dele atrapalha, precisa gastar menos dinheiro, precisa se comportar melhor, mas a mãe do Júnior tomando esses comportamentos, essas medidas que ela toma, ela também, não está também atrapalha o futebol dele em campo. Não contribui nada. Você queria fazer um comentário? Não, eu queria só destacar que eu não entendo o que acontece com o Júnior Tavares. Provavelmente deve ser esses problemas extra-campo, porque quando ele surge no São Paulo, ele surge como uma boa promessa, né? Nossa, uma potência. Ele chegou em 2017 com o Rogério Ceni, ele era titular bastante vezes. Com o Dorival ele já caiu bastante de ritmo, agora com o Aguirre não vejo nem oportunidade nenhuma pra ele. O Edmar eu não gosto, acho ele melhor que o Edmar, mas acho que o Reinaldo, também não sou fã do Reinaldo assim, de morrer de paixão, mas ele é melhor que o Júnior Tavares. Quem é o mais capaz de todos? O Júnior Tavares. Júnior Tavares, mais jovem, né? Mas o Júnior não entrega a ponto de não se ajuda, né? Ele me lembra a história do Casemiro. Tinha muitos problemas extracampos, tinha muito futebol e não conseguia. Mas ele não vai ser campeão da Champions League, eu tenho certeza. Você não falava isso do Casemiro em 2012. O Casemiro saiu do São Paulo da forma como saiu. Você não falava. Só de imaginar o Casemiro no Real Madrid era uma piada. Era uma grande piada. Você nunca o cara foi pro Real Madrid, é titular absoluto, faz gol e é titular da seleção brasileira. Porque tem futebol, o que não tem é psicológico, que não tenha preparo, exatamente, que não tem um investimento, não tem um vestiário, um papo de boleiro para manter o menino na linha. Lá o Casemiro, ele teve que se dedicar e virou o Casemiro. O Júnior Tavares, se centrasse, tem futebol, viu? Tem mais futebol, desculpa falar, até que o Reinaldo, se tivesse centrado, ele seria titular no time. O Reinaldo, eu acho que hoje ele é mais titular do São Paulo pelo que ele fez na Chape e na Ponte Preta. Não que ele faça uma temporada ruim, mas é um jogador regular. É que hoje em dia ele entrega menos. Há 2-3 anos atrás ele entregava 2003, muito mais. Ele comprometia o jogo. Hoje ele não compromete. Ele faz arroz com feijão, tá bom, a gente aceita ele, continua. Quando eu vejo o nome dele sendo gritado, eu falo, quem diria que iríamos gritar o nome do Reinaldo em campo? Será que o Douglas um dia volta aí pra gente gritar o nome dele? Então, não faz isso, né? Porque nem a baixadinha, amigo. Lateral direito a gente tá precisando, né? Agora, já que a gente estava falando também de jogadores que a gente acaba ovacionando, eu vou falar um pouquinho de Calheri, beleza? A gente combinou. O que acontece? Vou te explicar qual que é o contexto e a gente já fala também do final do empréstimo dele com Las Palmas. O Caio comentou um pouquinho do Calheri no último vídeo e comentou que você não quer, né? Eu não sou tão assim fã do Calheri, da vinda do Calheri, porque
Claro, ele foi muito bem naqueles 6 meses aqui no São Paulo, foi artilheiro da Libertadores, mas eu acho que não é mais do mesmo do que a gente já tem aqui. É um jogador de área, um jogador que não tem grande técnica, é raçudo, talvez mais raçudo ali que o Trellis, mas não acho que seja um cara para chegar e ocupar a camisa 9 do São Paulo, ser campeão com o São Paulo. Como o torcedor São Paulino está tão carente de títulos e ídolos nos últimos anos, qualquer jogador que vem aqui e joga 2, 3 partidas boas, pronto, já é um craque, já é o melhor jogador do time. Eu quis levantar. Podemos lembrar o Hernanes, né? Que, claro que ele jogou muita bola, mas também jogou um período muito curto e pronto, já é ídolo, ovacionado, todo mundo ama o Hernanes de paixão. Claro que também tem muito da primeira passagem dele no São Paulo, claro, mas... são circunstâncias diferentes. Eu quis levantar esse assunto exatamente por isso. O Caio foi muito xingado aí no pessoal nos comentários embaixo quando ele falou sobre o Calleri. E eu falei, Caio, mas a gente nem tinha combinado, mas era o mesmo pensamento. Eu falei, Caio, é que a gente tá tão carente de título, a gente tá tão carente de ídolo, a gente tá tão carente de alguém que chame a responsabilidade e resolva que o cara que vem aqui faz, desculpa, eu vou falar do jeito geral, meia dúzia de gols, bate no peito, ele conquista a torcida. Agora coloca um Calleri em 2005, 2006, 2007, 2008 aqui, com concorrência, tendo que lutar por vaga. Eu não tô dizendo que ele não seria um baita de um ídolo, mas ia ser mais difícil dele ser o toca no Calleri que é gol e ser tão ovacionado. Vou pedir para alguém imparcial comentar. Eu tô no meio termo entre o que o Caio pensa e o que o torcedor em geral pensa. Acho que o torcedor do São Paulo superestima o Calleri. Não que ele não tenha futebol para entregar. Mas é que o torcedor do São Paulo coloca o Calleri na mais alta conta, como se fosse um grandíssimo centroavante. O Calleri tem tido dificuldade no futebol europeu. Na Inglaterra ele praticamente não jogou no West Ham. Essa temporada foi um pouco melhor, ele jogou 40 partidas e fez 11 gols pelo Las Palmas. Ele tá saindo de lá ovacionado pelo Las Palmas. Mas 11 gols numa temporada daria para ter feito mais. Com 40 jogos, sei lá, metade 20 gols. Acho que seria um número legal. O Caio, quando o Caio fala que acha ele um jogador normal, eu acho ele um pouco mais que normal. Até porque a posição de centroavante lá é uma posição extremamente carente no futebol brasileiro. A gente estava discutindo entre amigos sobre o Henrique Dourado. Acho o Henrique Dourado um grosso, um perna de pau. Só sabe bater pênalti. Só que se a gente for apontar hoje quantos centroavantes são melhores do que o Henrique Dourado no Brasil? Melhores assim. Eu repito, eu acho o Henrique Dourado horroroso. Mas o Ricardo Oliveira é melhor, o Fred tá machucado, o Guerreiro não pode jogar. O Pedro, do Fluminense, pode vir a ser, ainda não é. O André Balada, do Grêmio, não tenho dificuldade em achar que é. O Leandro Damião, o Roger, do Corinthians. Então, o Borja é melhor, mas também... também. É grosso. A gente vive uma grande escassez de centroavante. Esse é um grande... E o que traz essa superestima também da torcida, que é compreensível, é que ele une fazer gols com... Ele veste a camisa. No Las Palmas eu li o texto dele de saída, de despedida, dos próprios torcedores chorando muito a saída dele, porque ele tem um espírito de grupo muito grande, ele toma a liderança no time onde ele entra, ele abraça o caso do clube. Faz bem marketing também. Faz um marketing muito bem. Então, ele e o pai dele trabalham bem para manter esse amor do São Paulino. Até que ele tava lá mandando tweet pro São Paulo. Ele também mantém junto pro Boca, porque quais são os destinos dele? Ele pode ir pro Vila Real da Espanha. A grande verdade é que os investidores que o compraram do Boca Juniors e registraram ele no Deportivo Maldonado não querem que ele volte para a América do Sul, querem que ele dê certo na Europa. E eles entendem que o Las Palmas já foi um primeiro passo, então agora a ideia é pôr num clube maior como o Vila Real. Se não, a ideia era vender, se não der para vender, que seja por empréstimo, pensando na possibilidade de recuperar a grana que foi investida, algo em torno de 12 milhões de dólares lá atrás, quando ele deixou o Boca para jogar no São Paulo. Ai, mas eu acho esses caras tão burros, porque agora falando como um investidor, o cara tá aqui, o São Paulo tá lutando contra o rebaixamento, me vem o Hernanes da vida, me coloca o Calleri aqui, ficava 6 meses, estourar, sair do rebaixamento, é uma baita vitrine pra Copa do Mundo, esse tipo de coisa. Meu pensamento, é o que eu acho, ele iria melhor aqui se tivesse do que no Las Palmas lutando contra o rebaixamento lá. Então, só pra torcida saber o que a gente fala, toda a janela já tem mais de um ano. Chances do Calleri vir? Praticamente zero. Não vou dizer zero porque o futebol é muito maluco, mas é praticamente zero. Quando o São Paulo contrata o Carneiro, quando o São Paulo contrata o Trellis, quando o São Paulo contrata o Diego Souza, é porque não tem esperança de contratar o Calleri. O São Paulo está em mais... Hoje a fase do São Paulo é de vender em vez de comprar.
E a gente tá falando de alguém falta de planejamento trazer 4 caras pra mesma posição. E nenhum dá certo. Nenhum dá certo. Esse que é o problema. Mas de repente o Caleri dava certo, né? Mas aí o que gastou com o Trellis e Diego Souza vai jogar no lixo. Que é aí onde entra a torcida pedindo tanto o Caleri, porque vê que alguns não deram certo, aí acho que o Caleri vai dar certo. Exatamente. E aí agora também falando, vou lembrar dos grupos de WhatsApp, que eu devo estar nos 15 grupos de São Paulo. Quem colocou foto nas redes sociais, mas não tem nada, antes que vocês perguntem, não tem nada. Foi o Ganso dizer que provavelmente esteja saindo do Sevilha, ele já pediu rescisão, tá desde fevereiro lá conversando, tentando rescindir o contrato, e já estão montando no WhatsApp grupo com o Ganso, Nenê. Você acha que o Ganso tem espaço em São Paulo? Não acho que tem espaço e não faço questão nenhuma do Ganso no São Paulo. O cara chegou em outubro de 2012, ele foi embora em julho de 2016. Você acha que ele fez uma bela de uma passagem? Tirando o ano ali de, como você mesma falou, de 2014, quando o São Paulo foi vice-campeão brasileiro, e alguns jogos da Libertadores, quando ele foi importante pro São Paulo chegar até a semifinal, eu acho que o Ganso deixou de entregar muito. É um jogador que depende de uma bola para enfiar ali pro jogador, mas que é muito pouco intenso em campo, né? Não marca, não corre muito em campo. Não, e eu acho que ele deixa o jogo mais lento. Você tá perdendo aí no Marcos Guilherme, porque o São Paulo desistiu do Marcos Guilherme. Você tá perdendo muita velocidade se colocar o Ganso, na minha opinião. Ganso e Nenê vai ficar então, meio campo fica lerdo, pesado, né? como São é que Paulo, faz? e ainda tem o Diego Souza. O São Paulo chegou a oferecer 2 milhões de euros para contratar o Marcos Guilherme pro Atlético Paranaense. Lá, a reunião foi extremamente quente entre São Paulo e Atlético, porque o pessoal do Atlético se ofendeu com a proposta de 2 milhões de euros. O presidente do Atlético chegou a dizer, vocês são surdos? Eu falei que eu quero 3 milhões de euros, não me apareçam com proposta inferior a isso. Um pouco de grosseria, o São Paulo estava se esforçando para conseguir uma proposta melhor, então a forma como o São Paulo foi tratado rendeu uma resposta e o clima esquentou, então dá para dizer que a situação está bem complicada. O negócio com o Atlético não vai para frente. O Petralha é um dos caras difíceis do futebol brasileiro. Sobre o Ganso, o Ganso com outros companheiros de time, o Ganso com Marcos Guilherme, com mais gente de velocidade, poderia ser útil. O Ganso com essa composição de Diego Souza, Nenê, acho complicado. E aí uma informação importante, você deve ter lido nos últimos dias que o Ganso está muito próximo de rescindir o contrato com o Sevilha. De fato, o empresário dele, o Giuseppe Dioguardi, está na Espanha, está em Sevilha para tratar da rescisão. Tem um detalhe que parece detalhe, mas é o que faz toda a diferença, que é extremamente importante. As últimas notícias têm dado conta de que o Ganso vai abrir mão dos 47 milhões de reais que tem a receber até o fim do contrato. Posso garantir que, conversando com uma pessoa muito próxima do Ganso, isso é mentira. O Ganso garante não abre mão. Que não tem a menor possibilidade de abrir mão de uma grana como essa para rescindir o contrato. E aí, se a gente for pensar, não tem a menor lógica você abrir mão de 47 milhões de reais. O que o Ganso negocia é uma compensação de talvez parte desse valor, mas abrir mão de todo o valor não há a menor chance. Há uma série de interessados, o Santos teria sondado, o Grêmio, mas tem também coisas de fora, da China, dos Estados Unidos. O primeiro passo é que o Ganso, o Giuseppe Dioguardi e o Sevilha se entendam. Enquanto isso não acontecer, não vai adiantar especular nada. Mas, Jorge, você sabe qual era a minha dúvida? Até desculpa te interromper. Era se realmente ele só luta pela rescisão, porque daqui a pouco abre de novo janela. Em janeiro, o Sevilha tentou, você não vai pra Champions, eu vou tentar te emprestar. Não deu, mas tá vindo de novo a janela aí. O Ganso, em janeiro, estava decidido a não voltar para o Brasil. Ele queria deixar a imagem de que pode dar certo na Espanha. E naquele momento havia, para mim, claramente uma perseguição do treinador, porque nos poucos jogos que ele havia feito, ou eram 11, ele tinha feito 4 gols. Não é uma característica dele marcar gols, então era um cara que participava, fazia gols, estava bem, mas aí o Vincenzo Montella, um técnico italiano que assumiu o Sevilha, o escanteou, não colocava para jogar de jeito nenhum. E o Ganso falou, tá bom, então eu vou ficar aqui recebendo meu salário e esperando por uma oportunidade. Não sei te responder se nesse momento ele toparia voltar para o Brasil, se ele abriu mão dessa ideia de dar certo na Europa. O que dá para cravar é que essa história de que ele vai abrir mão de toda a grana que ele tem para receber é mentira. Então ele tá conversando para chegar numa composição. Mas sair do Sevilha, não vai ter empréstimo. Vocês me pagam metade, vocês parcelam, vocês têm que me oferecer alguma coisa melhor do que o nada. O Sevilha também pode tentar buscar alternativas para vendê-lo. O futebol dos Estados Unidos e da China demonstram interesse, mas tudo isso está sendo discutido. Uma notícia que tem a ver também é importante, é que o dirigente do Sevilha, que fez pouco caso, demonstrou uma relação ruim com o Ganso e com o empresário do Ganso, esse dirigente está saindo do Sevilha, algo que pode facilitar as negociações ou eventualmente até garantir a permanência dele no Sevilha. Afinal, o Montella, que não gostava do Ganso, também foi embora. E é bom
explicar tudo isso nos mínimos detalhes, porque no futebol a gente tá cansado de saber que tudo pode acontecer. A gente tá aqui falando, o Ganso provavelmente volte pro Brasil, mas pode ser que ele continue no Sevilha. Acontece, o futebol é uma loucura. Pode ser que ele venha pro São Paulo mesmo. Se voltar pro Brasil, que não seja pro São Paulo, por favor. É o que você, é o seu que pedido. Eu quero e o que acho que bastante gente da torcida do São Paulo pensa. Claro que tem os fanáticos por tais jogadores, tem as viúvas, né? Tem as viúvas, claro, mas Ganso deixou a desejar bastante, na minha opinião, quando esteve no São Paulo. E aí, Caio, clássico em casa. Nossa, a única derrota do ano foi pro Santos, né? No Morumbi. Lá vem ele, né? Já acreditando nos dados, assim, que a gente... Você já inicia assim o vídeo? Eu acho que o São Paulo não é favorito, mas tem grandes chances de ganhar do Santos, que eu vi o jogo contra o Paraná, o Santos jogou mal o primeiro tempo. O Santos tem um ataque rápido, mas a defesa do Santos eu acho que é fraca. O São Paulo pode se aproveitar disso. Vai ser um jogo que a gente vai torcer pra não empatar, né? Por favor, mas também não perder, então pra não mim, sei o que eu quero. Foi o que eu te falei até antes da gente gravar. Pra mim, esse jogo define a postura do São Paulo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tá em casa, vai ter aí umas 30 mil pessoas, Torcida eu imagino. única, né? Torcida única, então vai ter um apoio mediano aí da torcida, vai ter festa porque é clássico. Então, assim, tem que ir com força máxima. Se vencer, eu acho que vai dar aquele espírito, aquela energia de vamos dar uma embaladinha. Aí você aceita o empate fora de casa melhor e assim vai. Depois do Santos é América Mineiro fora e Botafogo em casa. Jogos que eu acredito que dê pra ganhar, né? É o jogo mais difícil dessa sequência. Eu acho que se eu tivesse que apostar, apostaria no empate. Primeiro porque o São Paulo está se mostrando especialista em empatar. E depois porque o Santos não vive um momento legal, é bem verdade. Mas é um time que jogando no Morumbi, ele tem tudo o que ele precisa, que é espaço para contra-atacar. E essa é a grande crítica do torcedor santista. O torcedor está muito incomodado porque o Jair Ventura está tentando reproduzir no Santos algo que deu muito certo no Botafogo. Ter um time que espera para sair rápido no contra-ataque. E o santista quer ver o time dele atacando, pressionando. Quer ir pra frente. Mas pro jogo, por exemplo, contra o São Paulo, em que o São Paulo vai atacar no Morumbi, que é um campo grande, pro Santos essa estratégia pode ser boa. Foi mais ou menos o que a gente viu naquele jogo que terminou com vitória do Santos por 1-0. O Santos jogou pouco, o Santos teve pouca chance, o Gabigol pegou uma bola, chutou e fez o gol e garantiu a vitória. Só para contestar o Caio falou sobre ataque bom e defesa ruim do Santos. Eu acho a defesa do Santos boa, acho a dupla de zaga bem boa. O que falta é o meio campo, o meio de campo do Santos não existe. Porque Jean Mota, Léo Cittadini, Renato, são caras que têm dificuldades, a gente pode acrescentar o Vecchio nessa parada. São jogadores que não conseguem se firmar. O Alisson é um primeiro volante, aquele pegador, cabeça de área, ao estilo Pitbull, mas falta quem crie, falta quem municie esses caras. Os atacantes são muito bons, o Rodrigo é ótimo, o Gabigol não vive uma fase legal, mas é bom. O Sacha tem jogado muito bem, o Bruno Henrique, quando voltar, vai ser ótima opção. Mas falta gente pra municiar esses caras lá na frente. Jorge, olhando você falar, eu tô imaginando agora um clássico morno, um clássico de sono. Tô imaginando assim, eu já tava imaginando São Paulo e Santos. Os jogos de São Paulo tem dado sono. Tomara que ele esteja errado. Mas o Santos também, então como é que faz? Um é retranqueiro, o outro também. Os dois vão lutar por uma bola dentro de casa. Gente, que desespero. Que desespero. Vou convocar a torcida porque a gente faz o nosso papel. Ano passado a gente salvou esse time. Esse ano, quem sabe, a gente empurra esse time para uma vaga na Libertadores, alguma coisa desse tipo. Até porque tem vaga de Libertadores pra caramba, né? G8, né? De novo. Tem vaga pra todo mundo. Não, depende. É G6 inicialmente. A gente vamos descobrir aí no segundo semestre, mas vamos, né? É clássico. Quem sabe a gente não obriga esse time aí pra frente. Também com todo cuidado, porque se eles lutam por uma bola, tem que ter uma recomposição mais rápida, tem que ter menos erro individual, e assim por diante. Você tem palpite pra esse jogo? 1-0. 1-0 pro São Paulo? Gol do Nenê que está no meu cartola. Também tá no meu cartola. Você tá copiando meu time. Não, pelo contrário. Eu acho. Você montou depois? Não. Você tá copiando meu time. Depois que eu apostei nos clássicos, eu acho que você tá... Bom, eu acho assim, 1-0 eu tô com o Caio. 1-0 com o time recuando totalmente, tomando bola na trave no time. E é aquela coisa de pressão, nos últimos minutos o Santos quase vai fazer, a gente fica numa loucura, 1-0. Sidão salvando, né? Você gritando Sidão, você vem pro Morumbi, Caio? Agora então, você vai ter que... Não sei, porque tem um problema. Desde que eu comecei a frequentar bastante o Morumbi, o São Paulo parou no tempo. Você quer mesmo falar isso no vídeo? Eu quero falar, então eu acho que eu vou me aposentar do estádio. Eu vou comprar uma meia pro Caio, no próximo vídeo a gente vai pôr no... Vou fazer um teste nesse final de semana. Se ganhar, acho que acabou fim da linha de Caio no estádio.
Você falou empate, mas 0x0 não. Eu acho que pode ser 0x0, 1x1. O empate é o meu primeiro resultado. O meu segundo resultado é uma vitória do São Paulo. O que eu acho que tem menos chance é uma vitória do Santos. Pra mim, gente, uma vitória cai bem, aí a gente já começa a ver que tem uns joguinhos não tão difíceis pela frente. Lembrando que o último jogo de São Paulo antes da pausa é outro clássico, que é Palmeiras, lá no Allianz Parque. Então tem que começar a se garantir agora para, né, esse clássico não ser tão pesado antes da pausa para a Copa do Mundo. Eu vou encerrar por aqui, a gente vai gravar a Cartola logo na sequência, que é o vídeo que vem logo depois, vocês já ficam sabendo. Vou deixar um beijo especial para vocês ficarem me cornetando, que eu apostei nos clássicos na última rodada. Dá o seu tchau, Caio. Vamos comparecer ao Morumbi, vamos ocupar o meu espaço, que eu vou ficar em casa, vou deixar para as outras pessoas frequentarem a independente, organizada, apoiar o São Paulo. E é isso. Vai 2013, São Paulo, vamos ganhar, por favor. 2013 que você começou aqui no estádio, né? Eu peguei 2013. A final da Sul-Americana ali. Aí ele chegou no intervalo da final. Ele chegou no intervalo da final, ele se atrasou. Aí o Tigres nem subiu para o Caio chegou. Ele se atrasou, só conseguiu chegar no intervalo. Aí o Tigres não subiu ainda. Mas como assim? Cheguei, já tava gritando, é campeão, já olhei no relógio e falei, o problema é você esse tempo inteiro. Será que eu anotei errado? Pode deixar que eu vou amarrar o Caio aqui, ele não vai mais para jogo, vai tudo melhorar. Jorge, obrigada mais uma vez pela participação. Beijo pra todo mundo. Claro que eu vou no jogo. Você não vai. Tchau.